Está começando mais um programa Igreja Sinodal. Iniciado em outubro de 2021, o Sínodo sobre Sinodalidade, convocado pelo Papa Francisco, tem vivido um processo bonito de abertura ao Espírito e colocado o povo de Deus na experiência discipular, reconhecendo o testemunho de um percurso de conversão para uma igreja verdadeiramente sinodal. As assembleias continentais, realizadas ao longo dos primeiros meses de 2023, tiveram a tarefa de elaborar uma lista de prioridades sobre as quais discernirá a primeira sessão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo, que acontece em outubro deste ano. E para nossa conversa sobre esta etapa, quem participa do programa de hoje é o padre Agenor Brighenti. Ele é presbítero da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, doutor em Ciências Teológicas e Religiosas, foi perito do CELAN na Conferência de Santo Domingo e da CNBB em Aparecida, e também é membro da Comissão Teológica do Sínodo que está em andamento. Padre Agenor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Igreja Sinodal. É uma alegria tê-lo aqui participando deste momento conosco. Obrigado pelo convite e é uma alegria estar com vocês. Padre Agenor, eu mencionei aqui algumas das suas participações e o senhor tem acompanhado grandes momentos da Igreja em nosso continente, como as Assembleias Gerais do Episcopado, a primeira Assembleia Eclesial e agora também o Sínodo, né? Uma grande referência aí na teologia, na pastoral. Conta pra gente como é que é a experiência de participar destes momentos. É realmente um privilégio, porque é um serviço que a gente presta, não é conquista e muito menos honra. É o desejo, né, de poder contribuir com um rico itinerário da Igreja na América Latina, que vem desde a década de 60 com Medellín, e realmente grandes eventos têm marcado, não é, a nossa trajetória como igreja na América Latina. A partir de Medellín, a igreja passou a ter um rosto próprio na América Latina e uma palavra própria também. E avançamos muito nesse esforço de recepção do Concílio Vaticano II em nosso contexto, sobretudo até a década de 80. Depois tivemos grandes dificuldades para avançar, tivemos 3 décadas de evolução eclesial nos 2 pontificados que precederam o pontificado atual, mas na atualidade temos dado um grande salto com o Sínodo da Amazônia, com também a primeira Assembleia Eclesial, e agora o Sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, um processo indutivo desde baixo, desde as igrejas locais, e estamos agora na fase continental e que logo teremos esta fase, não é, da Igreja Universal com a Assembleia Geral em Roma. Sim. Nos 2 programas anteriores a esse, Padre Agenor, nós compartilhamos um pouco da experiência com alguns delegados brasileiros da etapa continental, o Padre João Mendonça e Adores no primeiro programa, depois o Padre Júlio César e a Silvia Creus no segundo programa. E esta, né, que é a etapa continental, a Assembleia do Cone Sul, juntamente com a dos outros grupos do nosso continente, serviu de elementos, aí levou elementos para a elaboração de uma síntese continental e que servirá de apoio para a próxima etapa do Sínodo. Conta para a gente um pouquinho desse processo de síntese do qual o senhor também fez parte. Essa etapa continental é composta por 6 grandes assembleias dos 5 continentes e mais as igrejas orientais, e nas Américas, então, além da América do Norte, que fez a sua assembleia à parte, nós aqui na América Latina fizemos também a nossa assembleia, uma assembleia que se desmembrou em 4 grandes momentos, com assembleias regionais, Centro-América e México, a primeira região, depois a região do Caribe, a região dos países andinos e a região do Cone Sul, que fez sua assembleia aqui em Brasília, da qual participou também, não é, o nosso país.
E nós, então, lá estivemos recentemente, não é, no CELAM em Bogotá, fazendo uma síntese das contribuições dessas quatro grandes assembleias regionais e mais a contribuição de alguns organismos, como a REPAM e a SEAMA, a partir da Amazônia. Estiveram presentes aí uma equipe de teólogos do CELAM e também membros da presidência do CELAM, como também da Secretaria do Sínodo em Roma, que estiveram também nos acompanhando. Elaboramos uma síntese não muito longa, né, de umas 20 páginas, e essa síntese depois foi apreciada pelos secretários episcopais das 22 conferências do continente, e agora, nesse final de mês, né, vai ser enviada, então, a Roma para integrar essa contribuição, né, dos 5 continentes e mais as igrejas orientais e mais a igreja da América Latina, pensando, então, na Assembleia de outubro, já munindo esta Assembleia daquelas proposições que vêm desde as igrejas locais, passando pelas igrejas nacionais, as assembleias continentais e, finalmente, então, essa Assembleia Geral em outubro. E a partir desta síntese, Padre Agenor, desses elementos, né, acredito que foi uma escuta muito rica, né, ouvir essas 4 grandes regiões do nosso continente, que é tão extenso, tão diverso. Quais que são os principais elementos que ecoam do nosso continente após a realização das assembleias? Bom, foi feito um esforço de sistematização, de condensação de todas as contribuições, que são muito ricas e arrojadas também. Não ficou de fora nada do que foi proposto, e nós agrupamos essas contribuições a partir de 8 grandes eixos ou temas, que vou simplesmente nomeá-los aqui, porque o nosso tempo não permite, não é, uma explicitação de seu conteúdo. Um primeiro eixo foi, não é, a demanda por uma igreja mais carisma que a instituição, dando mais lugar, não é, ao protagonismo do Espírito do que muitas vezes as iniciativas, não é, verticais, às vezes também autoritárias na igreja, ou a centralização, né, numa igreja piramidal ou na hierarquia. Um segundo eixo foi o povo de Deus como sujeito na igreja, na corresponsabilidade de todos os batizados, porque infelizmente ainda perdura muito aquele dualismo, não é? Aquele binômio clero-leigos, quando a igreja é composta por um único gênero de cristãos, que são os batizados. Um terceiro eixo foi a demanda por uma igreja sem clericalismos, com relações horizontais, de modo que todos possam ser sujeitos no discernimento e também nas tomadas de decisões da igreja. Porque constatamos que, infelizmente, na igreja católica, ainda existe um monopólio do poder por parte dos ministros ordenados, quando o poder na igreja deriva do batismo, e não do sacramento da ordem. Um quarto eixo foi uma igreja mais aberta ao mundo, em sair das periferias, rompendo com uma igreja autorreferencial, centrada em suas questões internas e sintonizada com as grandes causas da humanidade. Quinto, uma igreja com compromisso social e também com a preservação da ecologia. Há uma grande preocupação, né, de nossas comunidades católicas com o social, com o aumento da pobreza, com essa chaga, não é, em nossa relação de fraternidade entre nós, seres humanos, e depois também, né, a grande preocupação com as questões ecológicas, ambientais, né, as mudanças climáticas, não é? Sexto, o pedido por uma mudança de estruturas na igreja, de modo que todos possam ser sujeitos e tomar parte dos processos de decisão, de maneira especial aqui, não é? A grande demanda para que assembleias e conselhos de pastoral
possam ser os organismos de discernimento e tomada de decisão em todas as comunidades eclesiais, seja nas pequenas comunidades de âmbito paroquial e âmbito diocesano, regional, nacional, etc. Sétimo, uma igreja toda ela ministerial, e aqui se pede repensar o perfil do presbítero na igreja, de modo especial, mas também do bispo, porque nós temos, infelizmente, um ministério ordenado ainda muito hierarquizado, muito clericalista, e aqui a grande demanda, não é, é por ministérios também às mulheres, inclusive com acesso, não é, ao ministério ordenado. Oitavo, não é, terminando essa relação, então se faz menção aqui, não é, de que a América Latina, em sua igreja, inovou mais uma vez com o Sínodo da Amazônia, que gerou uma conferência eclesial da região e não episcopal, e a realização da primeira Assembleia Eclesial, que recém-realizada, que não foi uma Assembleia de bispos, mas de todo o povo de Deus. Então, há uma demanda que também haja uma maior sinodalização dos organismos episcopais, em especial das conferências episcopais nacionais, porque numa igreja sinodal, quando se vai pensar a igreja, né, como um todo, e quando se vai tomar decisões para todo o povo de Deus, não é normal que essas decisões sejam tomadas exclusivamente por bispos. Uma igreja sinodal exige, implica a participação, né, de todos os batizados, do laicato em geral, Sim. também nesse processo de tomada de decisões. Olha aí, uma conversa especialíssima com o Padre Agenor Briguente. Ele nos trouxe aqui esses 8 pontos de síntese do nosso continente latino-americano. E já já a gente continua essa conversa sobre a etapa continental do Sínodo. Espero você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, hoje refletindo ainda sobre a etapa continental do Sínodo, né, sobre a síntese, sobre os principais pontos, e o nosso convidado é o teólogo Padre Agenor Briguente, ele que faz parte da Comissão Teológica do Sínodo e que participou também desse processo de elaboração da nossa síntese latino-americana. Nós encerramos o bloco anterior com o Padre Agenor trazendo para a gente os 8 pontos, né? Esses grandes temas que foram surgindo desse processo de escuta do nosso continente. E me ressoou aqui, Padre Agenor, algo do que o senhor disse que perpassa os 8 tópicos, os 8 pontos, que vai exigir um movimento nosso, enquanto igreja, de todos, né, para sair mais do eclesiástico e ir mais para o eclesial, né? Deixar um pouco essa hierarquização e viver um processo de conversão sinodal verdadeiramente, uma sinodalização, não é? É perfeito, não é? Uma igreja que seja realmente uma igreja de todos os batizados, portanto, o eclesial, o exercício do sensus fidelium, o sentir comum da fé de todos os batizados, de todo o povo de Deus, e uma igreja, por sua vez, também inserida no mundo. Então, a sinodalidade não se esgota nas relações intra-eclesiais entre os cristãos, mas abre os cristãos para ser comunhão e participação, não é, no seio de uma humanidade toda ela peregrinante, como é o povo de Deus. A sinodalidade tem uma dimensão ad intra, evidentemente, não é? Viver, o caminhar juntos internamente, mas também tem uma dimensão ad extra, que é o caminhar junto com toda a humanidade, contribuindo, não é, para que o reino de Deus possa ser realidade já a partir da história, e esse reino que ultrapassa as fronteiras, evidentemente, da igreja, porque a salvação de Jesus, não é, é um dom para toda a humanidade. E o Sínodo ele tem nos colocado muito nessa dimensão processual, né? O Papa Francisco tem muita consciência de que mais do que o resultado é o processo. E do que foi escutado até agora, nesse processo de discernimento, né, nós já passamos aí por pelo menos 3 etapas de escuta nas dioceses. Depois as dioceses também tiveram a oportunidade, na primeira fase da etapa continental, de ter um momento de escuta e retornar com a síntese, e agora propriamente a etapa continental. A partir da sua experiência também, ao seu ver, qual que é o principal desafio a ser superado?
Olha, certamente, isso sentiu-se muito nas sínteses das regiões, nas contribuições que vêm das igrejas locais. O grande desafio que nós temos no momento é estancar o processo de involução eclesial em relação à renovação do Concílio Vaticano II, retomar, as proposições do concílio e, ao mesmo tempo, que está aí o desafio também de fazê-lo na perspectiva da Igreja na América Latina, que trouxe o concílio para o nosso contexto, um contexto marcado, pela injustiça e a exclusão. E os cristãos não podem, deixar de ver esta chaga, pois é o prolongamento da paixão de Cristo no mundo, a existência, de todo esse contingente de excluídos. Nós bem sabemos, de que nós avançamos na renovação do concílio até a metade da década de 1980, depois, por razões diversas, internas e externas, houve um certo medo de avançar e se apostou nas velhas seguranças, de um passado sem retorno. E esta evolução eclesial se faz sentir, também em nosso país, muito presente em nossas igrejas locais. Basta ver aí o novo perfil dos padres mais jovens, que é preocupante. Basta ver também a ascensão de muitos movimentos de corte mais tradicionalista e conservador, que se opõem, a iniciativas que são derivadas do Concílio Vaticano II. Portanto, retomar, o Concílio Vaticano II é um desafio grande, pois é ele, esse concílio que vai permitir superar, o clericalismo, que está muito presente ainda em nossas comunidades eclesiais. Nós, em grande medida, temos uma igreja centralizada no padre e na paróquia, no institucional. Estamos ainda longe de uma igreja povo de Deus, em que todos os batizados sejam sujeitos, e aí é preciso, então, fortalecer, evidentemente, o laicato na igreja. Já desde Santo Domingo, 1992, a igreja propõe o protagonismo dos leigos e das leigas na igreja. E Aparecida, lembrou, também da necessidade de um protagonismo das mulheres na igreja. Portanto, esse é um desafio ainda, em grande medida, inteiro, em nosso processo de recepção do concílio. E diria, resumindo, que o grande desafio que nós temos nesse momento é assumir, o magistério do Papa Francisco, porque o Papa Francisco nada mais está fazendo do que retomar, a renovação conciliar que estava estancada, trazê-la de novo à ordem do dia e desafiar a todos nós, como igrejas locais, como igrejas organizadas em regiões, em nossos países, na América Latina, nos continentes, a termos um compromisso muito mais consequente, com esse grande kairós, que sem dúvida é o maior acontecimento da igreja no século XX e que pode continuar iluminando, como disse João Paulo II, o concílio foi um advento para o terceiro milênio. Nós estamos no início de um milênio e o concílio pode ser uma grande luz, para os nossos passos. E é bonito o senhor trazer essa memória, porque o sínodo discorre exatamente no contexto celebrativo dos 60 anos, do Concílio Vaticano II. 2022 nós celebramos os 60 anos de abertura do concílio e também nos 15 anos da Conferência de Aparecida, do documento de Aparecida, do qual o Papa Francisco, na época o cardeal Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, foi um grande protagonista na redação desse documento que precisa ser constantemente retomado e assimilado, nas nossas comunidades, na formação e abraçado verdadeiramente pelo povo de Deus. Olhando para esse caminho, Padre Agenor, que o senhor traz aí de forma tão interessante para nós, pensando nas nossas comunidades, a gente sempre gosta de trazer aqui algo para as comunidades, porque é um lugar da nossa convivência, do exercício sinodal, da vivência batismal. Como é que elas podem se tornar um lugar privilegiado de exercício da sinodalidade? Bom, são muitas as iniciativas, que se poderia ter, nessa perspectiva, mas eu destacaria a importância
do laicato ocupar o seu lugar e o seu espaço na igreja. Eu tenho um livro cujo subtítulo é O Laicato, né? Esse gigante adormecido e domesticado. O laicato tem uma força muito grande na igreja, porque é a maioria dos batizados, e, no entanto, é um gigante adormecido, no sentido de que, por razões diversas, não está ocupando o seu lugar e o seu espaço, e um gigante domesticado, porque muitas vezes, por circunstâncias diversas também, acaba se amoldando, se adaptando, não é, a relações verticais, autoritárias, piramidais, verticalistas, e em lugar de ser sujeito, passa a ser um destinatário, um objeto da ação evangelizadora. Então, o laicato ocupar o seu lugar e o seu espaço é algo fundamental para que tenhamos uma igreja sinodal. Depois, nessa perspectiva, eu diria a importância de impedir o clericalismo de padres e leigos clericalizados, não é? Os leigos e leigas têm o dever, também, evidentemente, o direito, de não se deixar domesticar, de não se deixar dominar, de não ser objeto, mas de ser sujeito na igreja. Então, cabe ao laicato também tomar posição, impedir que hajam decisões monocráticas, que hajam iniciativas verticais de cima para baixo, que não sejam consultados os leigos e as leigas, que não possam decidir, não é? Então, uma igreja sinodal depende muito também de um laicato adulto, não é? Na fé, evidentemente, não é? Que tenha consciência de seu lugar e de seu espaço, e que tome posição, para que não se criem situações de exclusão da maioria dos cristãos na igreja. Infelizmente, nós temos muitas, às vezes, iniciativas bastante clericalizantes e que têm anuência da comunidade quando ela deveria tomar posição. Depois, uma outra iniciativa importante que eu acho nessa perspectiva de fortalecer uma igreja sinodal é fazer funcionar em todas as nossas comunidades eclesiais as assembleias e os conselhos de pastoral. Padre Agenor Brighenti, teólogo, quero agradecer muito a sua contribuição e reflexão aqui no nosso programa Igreja Sinodal, trazendo aí elementos importantes para nos ajudar na reflexão. Muito obrigado. Obrigado a vocês e sempre à disposição. Tá ótimo. No Livro dos Reis nós encontramos que temos um longo caminho a percorrer. Todos nós somos parte, e parte importante deste caminho sinodal. A sinodalidade implica a receptividade à mudança, à formação e à aprendizagem ao longo da vida, portanto, é algo permanente. A etapa continental ainda não é o fim do processo, portanto, nós vamos continuar aqui refletindo junto com você. Você perdeu algum programa? Você pode ver novamente no YouTube. Acesse o canal Igreja Sinodal. Basta procurar na lupinha por @Igreja Sinodal. Um abraço para você e até a próxima semana com um novo tema e uma nova reflexão.